O índice que nós vamos apresentar hoje também é conhecido como o INDEP. E nós vamos falar um pouco sobre ele, e como nós não temos muito tempo, nós vamos fazer o convite, mas antes eu quero apresentar a Rochelle Haynes. Ela, após mais de 10 anos no serviço público, a senhora Haynes traz sua experiência em orientar programas de combate à pobreza para o setor filantrópico e sem fins lucrativos. Seu trabalho inicial inclui ingressar na St. Resilient Cities Foundation, onde liderou as operações globais para a equipe de gerenciamento de práticas da cidade, desenvolvendo estratégias para gerenciar proativamente fatores estressores sistêmicos, como a falta de moradia. Por favor, vamos receber a Rochelle com aplausos. Muito obrigado, viu? Por favor. A gente conseguiu o... Então tá bem. Vou dar a fala aqui para a Rochelle. Muito obrigado pela presença, viu? Good morning, everyone. I also say bom dia, buenos dias. Thank you all for your patience while we got everything started here. I know we're running late, and so I just wanted to acknowledge that and thank you all for your patience. My name is Rochelle Haynes. I'm the managing director of a program called What Works Cities. There we go. And I'm here to share about our program, but mainly share about how our program is working with cities in North, Central, and South America to uplift data and evidence-based practices. And it's all with the goal of how do we create more equitable societies, how do we lean into economic mobility, and how do we really make sure we move the needle on improving resident outcomes. That's the goal of our work today. For me, I first wanted to thank the Aspen Institute for having me here today, especially Cordell. I want to thank Camila Santos with Mayor Paez's team for inviting me to share today. And really, I think what's important is we know that there's more and more conversation on equity, but what does that even mean, right? And what does it mean when we're leveraging with equity? How are we thinking about improving the lives of residents? You know, I know we have a mixed group of folks here in the room today, and so for the mayors and senior leaders here today, your leadership in your respective cities is a reflection and truly a testament to where your commitment to innovation and courage to tackle inequities will further accelerate your goals, but most importantly, strengthen resident outcomes. You honorably choose to serve residents so that they can have a positive experience in your city. For all our community-based organizations that are here, the philanthropic groups, the advocacy groups, your voice matters. You are the voice of the community, and you're a critical part of making sure the resident experience is elevated so that your city is developing equitable policies, equitable and making equitable investments. Together, we are a collective. And I think what's real, and especially for our city leaders that are here, is you know that you're managing many competing priorities. You're dealing with the on-the-ground emerging needs of residents, but also core operational needs that a city has. And often these priorities are competing with one another in a demanding world where we're dealing with climate change, homelessness, public safety, as well as trying to get at the root at some challenges which we know is rooted in systemic inequality and racism, which has further marginalized many communities. And we know that if these challenges aren't addressed, we know that in the end, it will lead to not being able to have innovation in your community, not having residents thrive. And we know that at What Works Cities, if you build a strong data foundation and you're leading with data-informed and evidence-based decisions, you can help cities effectively manage their competing priorities while designing solutions that get at the root of the challenges. So I'll share a bit about What Works Cities today. I'll highlight how a few of our cities are leaning into equity. And so please take a mental note if you think this is a resource and tool that can support you as you work with cities or you work alongside cities to think about equity. The next slide. So What Works Cities was founded by Bloomberg Philanthropies, and it's led by an organization I sit with, Core Results for America. We're a nonprofit organization. And it's really to help local governments build capacity, to use data and make evidence-based decisions to address challenges and improve resident lives. It is one of the largest ever philanthropic efforts to enhance a city's use of data and evidence. Next slide. In 2015, What Works Cities started really with the goal of how do we celebrate local governments whose approach to governing was data-informed and evidence-based. By 2017, we evolved to make sure that we designed a program to not only recognize cities, but also celebrated cities that were leading in the field to build a standard of excellence,
to really create a roadmap for what it means to be a good, well-managed local government. The program evaluates how well city governments are managed by measuring the extent to which leaders incorporate data and evidence in their decision-making. But in other words, do local governments have the right people, policies, and processes in place to put data and evidence at the center of decision-making? That is our goal, and that is our route. Over the past 9 years, the program has evolved to not just provide cities with a standard and a roadmap, but to offer cities free technical assistance, as well as the support of experts to go in a global peer community to build these best practices. Next slide. We are open to cities in North, Central, and South America with a population of 30,000 or more. We work with cities at any point on their data journey. We have over 60 US cities that have been certified. The next slide. And we're looking to continue to sustain and develop this work. To date, we are working with over 200 unique cities. In 2022, in September, we actually launched our program throughout Latin America, and you can see that we actually have 12 cities that have certified so far, and we're working with over 60 other cities to engage with our program, and we're continuing to grow. Next slide. At What Works Cities, we have 3 ways that we work with local governments. We measure, we support, and we connect. Next slide. We start by measuring your city's data practices. We have a standard committee of global experts who are rooted in data and evidence-based decision-making. They're represented in philanthropy, they're foundations, they are academics, they are thought leaders. And with this field of experts, we have honed in on 8 foundational practices that every city needs to effectively deploy services and programs. These practices range from leadership and capacity, open data policies, to how your city is leveraging performance and analytics of programs. Are you routinely meeting to evaluate your programs and determine where to invest local dollars? Next slide. And every 3 years, along with this committee, we actually reevaluate our criteria to ensure we're continuing to strengthen the approaches in the field. We started our last evaluation in 2020, and then the pandemic hit. And we saw 2 trends as city governments faced. One, COVID-19 immediately accelerated the needs for cities to use data to ensure residents were well-informed and services were effectively delivered. Cities that had invested in data infrastructure were better prepared for COVID-19 and showed this in their crisis response. But it also revealed something else, which is why we're all here today. The crisis also exposed deep systemic inequities. What COVID-19 unearthed was the persistent and deep-rooted systemic inequities that were preventing communities, especially communities of color, from accessing quality health care, as well as who had access to educational resources and employment during that shutdown period. Inequities that residents and community-based organizations have been advocating for, but they may not have risen to the top of the priorities. It was imperative to myself and my team and our leadership that our criteria evolve to embed the principles of equity in each of our foundational practices. So if you're talking about budget, where does equity show up? If you're talking about stakeholder engagement, how do we make sure that's an equitable practice? And it was clear that policies and practices wouldn't be effective if equity wasn't centered in every part of our development, implementation, and evaluation process. It was imperative that our tool uplift data-informed and evidence-based decision-making to address these inequalities. And we know that if you address inequalities, you're also strengthening the resident outcome in cities as well as in communities. We know that strong and prosperous resilient communities don't happen just by luck. They happen when policies and practices are actually empowering communities. Next slide. And what we're excited to see is since COVID-19 and uplifting the importance of equity, uplifting the importance of disaggregating data, uplifting the importance of engaging the community in a thoughtful way, we are seeing a shift. Local leaders in big and small cities have made data-driven and equitable investments in programs that are seeking to address the root causes of system inequality. With this shift and globally, we're leaning into how do you leverage data as a tool to support better investments and make these investments connect to the community. And when I think about investments, we think about things like, should you be investing more in education or education in certain communities? Because we know if you address those issues, then you're not sort of dealing with things upstream like unemployment readiness, right? So we're thinking about how do you get to a place where you're thinking about making investments so that we're not dealing with upstream issues later on. Cities are also leaning into being more transparent and open.
right? And so they're using this as a tool to engage residents and local organizations to either rebuild trust or strengthen engagement. Okay. And now, next slide, you can jump ahead. I'm going to share some just quick examples from certified communities that we have in our community. So we have Bogota, Colombia, which is a gold certified city with us. In Bogota, 30% of the female population are unpaid caregivers, significantly impacting their economic autonomy and mobility options, where low-income women represent 90% of the caregivers. Data reveals that 70% of these caregivers only have a primary school education. So what the city did is they created CareBox, where residents can go and these caregivers can go for social services, education opportunities, and leisure activities to really give them an opportunity to develop personally, but also provide a sense of mobility for them. It's offering vocational training and educational programs. Since the program has started, it has reached over 200,000 people, as well as from the actual physical centers, as well as they have mobile care buses, again, being able to reach people where they are. Next slide. Mogi das Cruzes in Brazil, a silver certified city with our program. They are really leading into using qualitative and quantitative data to address the needs of residents. They have an online platform where they seek resident participation. And this platform has led to over 1,300 engagements from the public. Things that stand out to me about the work that they did is they were able to connect 1,200 families in need with local farmers to tackle food insecurity. They are also engaging children in what it means to be a participant. But also what's important is they thought about how do we create more jobs in Mogi so that folks aren't traveling several hours to employment. So if we can create that employment locally, then it allows us to build our local economy, but create a more equitable society as well. Next slide. Another example is Recife. As we're in Brazil, I want to bring my Brazilian examples with me. In Recife, Recife created a program called the Compass Initiative, and it's a shift from traditional security policies towards modeling and emphasizing crime prevention and quality service delivery. And it's mainly targeting economically and socially vulnerable communities. The idea here is, rather than just drilling down on increasing security, how about we provide wraparound services and support systems to the community to be able to address some of the inequities that exist? And they're seeing improvements already in the system. And I know I'm short on time, so I'm going to breeze through really quickly. I'm going to skip 2 slides. Which one is this? We can skip this. And this is our community forum. This is where all those examples that I just uplifted, where they live, we provide technical assistance to support all the cities I mentioned. We help them be able to thrive and uplift. We're also really helping them make the connection. How do you leverage data in a way that will help you make more informed decisions? Next slide. Last slide. We can skip. This is much longer. And so we can go to the end. Next one, right here. So I'm just going to wrap it up because I know we were short on time and we started late. But the idea here is with What Works Cities, we are helping cities build a data foundation so that they're able to make more equitable decisions. And with that, we were providing pre-technical assistance. And some of the cities that I highlighted today are cities that are really leaning in and leveraging this work in that way. And so thank you. Agradeço, Rochelle. É importante o que ela veio trazer aqui hoje, uma vez que nós, da Rede Global de Cidades Antirracistas, temos buscado aprimorar a implementação de políticas públicas por meio dos dados que os nossos municípios já recebem, né? O que a gente percebe, isso é uma avaliação de todos nós, é que a cidade do Rio de Janeiro tem um grande... A cidade do Rio de Janeiro não. As cidades signatárias do pacto, é uma característica dos municípios do Brasil, recebem um número muito grande de dados. Mas o que fazemos com esses dados, né? E aí nós temos hoje a possibilidade não, já é uma realidade, a criação do índice de monitoramento de desenvolvimento das políticas de igualdade racial por meio da UF. E eu já aproveito para convidá-lo, o Douglas Leite, para falar com a gente. Por favor, gente. Muito obrigado. Deixa eu fazer a apresentação do Douglas.
Gente, é importante. Eu quero também fazer menção aqui ao Afro-Sebrap, representada pelo Ruri. Ele esteve falando na mesa ali, aquele homem que está ali em pé atrás. É muito possível que estará com a gente também na construção desse índice e alimentando as cidades com os insumos importantes para a gestão pública. Gente, o Douglas é da Universidade Federal Fluminense, graduado em Direito, em História Social pela Universidade Federal da Bahia, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, integra o Centro de Ciências Sociais Históricas de Estudos sobre Desigualdades Globais. É membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa e docente do curso de Tecnologia em Segurança Pública e Social, na UF, Fundação CCIERJ, está correto? Tem interesse de pesquisa e trabalhos publicados na área de História Social da Escravidão e do Trabalho, com ênfase no tema do associativismo e do mutualismo no século XIX e no tema das políticas públicas de igualdade racial. Muito bem-vindo, e eu acho que pela primeira vez está sendo apresentada a cidades antirracistas alguém que seja membro da UF e da construção do INDEP. Então é um momento muito importante para a gente. Obrigado. Bom, muito bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra ter sido convidado pelo Festival da Diáspora para ter a oportunidade de falar um pouco com vocês sobre essa iniciativa. Queria agradecer imensamente ao Iago, titular da CEPIR, a Camila, assessora da área internacional, agradecer a todos aqueles da Prefeitura que têm possibilitado esse espaço de construção. Em primeiro lugar, eu queria fazer, eu não trouxe os dados aqui, eu vou diferenciar um pouco a fala mais sistemática e colocar um pouco um tom de conversa, e até disse para o Iago que a gente pode fazer um bate-bola aqui, para que a gente possa entender e também facilitar o trabalho dos tradutores, falando mais pausadamente, para que a gente possa entender, sobretudo o público que não fala português, a dinâmica do índice. Em primeiro lugar, eu queria dizer, isso é muito importante, que o índice não é um produto ou uma realidade estanque. Ele é parte do trabalho da Rede de Cidades Antirracistas. É muito importante dizer isso, porque, politicamente, isso decide a sorte desse trabalho. Porque sabemos todos que estudamos ou que, de alguma maneira, vivemos o tema do racismo e das políticas de igualdade racial, que o grande problema das políticas dessa área é a sustentabilidade política dessas iniciativas. Portanto, é preciso dizer que o índice é fruto de um movimento social existente, com o seu processo de produção, com o seu tempo próprio. E a gente tem acompanhado, na condição de observadores e de assessoria técnica, por assim dizer, a vida desse pacto há algum tempo. Então, é importante dizer que, como professor da UF, e hoje estaria aqui também a minha colega Flávia Rios, professora da Sociologia da UF, que coordena comigo esse e outros projetos. Então, como professores da UF, nós estivemos lá atrás do nascimento desse pacto, também como observadores e, de alguma maneira, participantes. Portanto, a Rede de Cidades Antirracistas ela é um movimento social, jurídica e politicamente estruturada. Existe um convênio, existe um consórcio, existe uma forma jurídica que embasa a atividade de mulheres e homens negros que estão por trás do processo de construção desse movimento. Parte desse movimento é a iniciativa do índice. Portanto, é muito importante dizer isso, porque, ao longo de todas essas tratativas, às vezes surge a oportunidade de que a universidade se autonomize do movimento social e ela mesma possa assambarcar a ideia do índice e desenvolver isso como um produto acadêmico. Não é assim, e nem pode ser assim. Então, é importante dizer isso publicamente, que a ideia do índice, a marca, o nome do índice, tem essa história. E, a partir daí, ele deve ser conhecido, deve ser cobrado publicamente.
né? Então, lá adiante, se vocês souberem do índice sendo desenvolvido por aí, sem o suporte do movimento social, sem o suporte da rede, desconfiem e vão atrás para saber o que aconteceu. Então, é muito importante dizer isso, né, Iago? Então, a convite das cidades, né, no processo de produção da rede de cidades antirracistas, o índice surgiu como ele é um dos pontos do convênio assinado por todas essas cidades aderentes, que tem crescido, inclusive, o número dessas cidades. Então, um ponto desse convênio é o índice. E a universidade foi chamada para dar o aporte técnico ao desenvolvimento desse produto. Portanto, é natural que a universidade esteja na condição também, tecnicamente, e o grupo é formado por estatísticos, sociólogos, gente da área do direito, da área da história, portanto, que desenvolva o índice agora como um produto técnico. E o que é o índice, portanto, como esse produto técnico? Eu conversava há pouco informalmente com a Rochelle e dizia, além de um número, se a gente pensa num índice importante no Brasil, a gente pode pensar, por exemplo, no índice de desenvolvimento humano, que é, portanto, a construção numérica de um conceito de desenvolvimento humano. Então, se a gente pensa no índice, a gente vê no INDEP um conceito, qual é o conceito? Do desenvolvimento de políticas de igualdade racial. E que conceito é esse? A gente pode discutir isso, é interessante. Mas, para além disso, nós vemos o índice como uma plataforma de gestão de dados. Uma plataforma de gestão de dados da área de políticas de promoção da igualdade racial. E por que isso? Porque sabemos, quem estuda o Brasil, que essas informações são espalhadas, são fragmentárias. O Uri falava há pouco no painel de aberturas, como os estudiosos e como a população em geral sofre com, muitas vezes, a ausência dessas informações mais básicas sobre as diversas áreas de interesse da população negra, como também na falta de continuidade desses números, que, obviamente, não esconde a falta de interesse político em que eles sejam produzidos e acessados. Então, o índice funciona não só como a formulação técnica de um valor, de um número que a população possa progressivamente reconhecer como indicador daquilo que a gente chama de desenvolvimento de políticas públicas, mas ele também quer fornecer à comunidade a capacidade de organizar esse conjunto de dados, que agora, inclusive, muito felizmente, tem sido ajudada pela iniciativa do Ministério da Igualdade Racial, mas pôr em função desse trabalho a organização desse conjunto de dados de interesse de igualdade racial. E, para isso, a gente tem ancorado o trabalho do índice em outros trabalhos que a UF e também o Afro-Sebrap, que é nosso parceiro constante nesses trabalhos, ancorar em outros trabalhos que nós já temos desenvolvido, né? Para falar só de dois deles, e que são co-irmãos do trabalho da rede e do índice, um projeto que agora está chegando ao final, que é o estudo das políticas de igualdade racial em Niterói, e eu queria saudar aqui, acho que o Paulo está aqui, né, coordenador da SUPI, está aqui conosco. Recentemente, nós tivemos a felicidade de criar o primeiro, mas o segundo veio logo depois, Comitê de Monitoramento e Avaliação das Políticas de Igualdade Racial no Rio de Janeiro, né, mais ou menos no mesmo tempo que de Volta Redonda, né, também foi criado. Essa institucionalização é muito importante para que a gente crie uma institucionalidade capaz de gerir esses dados, né? E também um trabalho recente que a gente está desenvolvendo, que é o estudo sobre o orçamento sensível à raça e gênero também no município de Niterói. Então, a ideia, e eu já quero ir concluindo, passar a bola aqui para o Iago, a ideia é que a gente possa, através da iniciativa do índice, entender a dinâmica do movimento social que está por trás dele, trabalhar em função dessa dinâmica, porque o índice serve a uma atividade de promoção de políticas de igualdade racial em cooperação e poder construir aquilo que a literatura dessa área de políticas públicas tem estudado mais recentemente como uma capacidade estatal capaz de dar conta
de duas das questões mais importantes quando se trata de políticas sustentáveis: monitorar, avaliar e, portanto, agir, como disse o Iago, a partir desses dados, né? Essa é uma apresentação muito geral, assim, eu sei que, enfim, a gente pode conversar sobre tecnicalidades, mas é muito importante, né? Também queria saudar o Kleber, que está aqui. Eu estava falando da rede, mas o membro da rede, presidente, não sei se ainda é presidente, mas foi presidente da rede, né? Então, eu queria frisar isso, né, como um ponto de partida da conversa. A universidade é parte desse processo. A universidade não é a principal protagonista desse processo. O principal protagonista desse processo é o movimento social de homens e mulheres negras que tem dado sustentação a esse trabalho do índice. E a gente faz isso com muita honra, a gente faz isso com muito senso de responsabilidade. E, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos e estou à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Iago, se quiser falar alguma coisa, perguntar, estou aqui. Oi, meu irmão. Bom, eu acho que a gente não vai conseguir ter tempo para fazer aquela troca de passe que a gente queria fazer. Mas quero agradecer a presença de todos e todas. Nós, enfim, vai ter uma atividade toda durante o dia. Vocês estão todos convidados a participar. E temos o nosso próximo encontro em Barra do Piraí, dia 15 do próximo mês, em que o INDEP também vai ter um momento para fazer as apresentações e também receber as perguntas para tirar dúvida. Então, muito obrigado. A secretária da mulher, a secretária municipal da mulher, a Joyce Trindade, vai fazer uma fala hoje às 18h. Então, uma mulher preta também, e vai muito contemplar as nossas necessidades para a gestão que nós queremos levar para as nossas cidades. Gente, muito obrigado a todas e todos.